Boa noite a todos. Vamos para mais uma aulinha de computação forense. E hoje nós vamos entrar na parte um pouquinho mais técnica sobre criptografia. Eu mencionei em alguns momentos sobre isso, mas agora a gente vai entrar em alguns detalhes em o que é criptografia, que tipo de criptografia tem, as características dela, alguns métodos de criptografia que são marcantes, né? E aí a gente vai progredir para mais algumas outras coisas, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar de três tipos três criptografias específicas. Criptografia de César, que é onde se imagina, meio que se convenciona, onde tudo começou essa ideia de criptografia. Depois, criptografia polialfabética e a one-time pad, que é, teoricamente seria a criptografia perfeita se não existissem algumas limitações práticas que a gente vai chegar nelas ao longo da aula. Beleza? Então, primeiro, a grosso modo, qual é a ideia da criptografia? Nós temos uma pessoa, Alice, que quer se comunicar com o Bob. Então, duas pessoas que querem se comunicar. Eles querem trocar mensagens entre eles. Só que eles querem que o conteúdo dessa mensagem seja secreto, que só os dois saibam do conteúdo dessa mensagem. Não é nada muito absurdo da gente imaginar. E existe uma terceira pessoa, o Ivo, que está tentando observar a mensagem que Alice e Bob estão trocando entre si. Então, ao mesmo tempo que Alice e Bob querem se comunicar, um quer entender o que o outro está falando, a mensagem que o outro está passando, o Ivo quer observar o conteúdo dessa mensagem. E o objetivo de Alice e Bob é impedir que outras pessoas ouçam, captem o conteúdo da mensagem, mas mesmo assim sendo capazes de se comunicar. Porque a ideia de, então você fica calado, não fala, não serve, você precisa se comunicar. Só que você precisa que a comunicação seja feita só com quem você quer. Tá? Qualquer outra pessoa pode observar a comunicação, mas espera-se que a pessoa não entenda o conteúdo da comunicação. Tá? A diferença da criptografia é isso. A pessoa pode saber que você está se comunicando, pode até interceptar a mensagem, mas ela não pode ser capaz de entender o conteúdo da mensagem. Tá? Essa é a ideia. Tranquilo? Entendido? Então, por que eu estou falando isso? Porque existem alguns conceitos que às vezes são mal interpretados para chamar algo de segurança ou criptografia. Existe uma lei, essa lei de Kirchhoff, que diz que o segredo de um sistema de criptografia deve residir em suas chaves ao invés do algoritmo. Por que isso é dito aqui? Porque nem sempre foi assim, tá? Hoje em dia, a gente entende que a segurança do sistema de criptografia está na chave de criptografia. Por quê? Antigamente era bem comum isso daqui, segurança por obscuridade, que é a ideia de que o segredo de um sistema vai residir no algoritmo ou no projeto. É a ideia de que, ele não vai entender o conteúdo da minha mensagem porque ele não sabe como eu estou embaralhando. Ele não sabe o algoritmo que eu estou bagunçando as coisas de uma forma que ele não sabe como desbagunçar. Era uma ideia bem ingênua até de achar que é assim. Porque isso pode até funcionar por um tempo. Depois, o modo como você embaralha a sua mensagem vai sendo conhecida. Chega um ponto que muitas pessoas conhecem a sua forma de embaralhar a mensagem. Se o segredo está aí, pronto, quando essa informação se espalhar o suficiente, você não tem mais segredo nenhum, todo mundo sabe como embaralhar a mensagem. Isso é uma ideia tão ingênua que é bem comum os jovens, pelo menos na minha época era, né? Jovens e adolescentes, quando querem trocar mensagens secretas entre amigos, entre o círculo de amigos, eles criavam um código secreto, uma maneira secreta de se comunicar e começavam a trocar mensagens.
Isso funciona por um tempo. Até que esta forma chegue ao conhecimento de alguém que você não quer que saiba o conteúdo das suas mensagens. Aí pronto. Você está mandando aquela mensagem e a pessoa que você não queria que soubesse do conteúdo da mensagem sabe decodificar e sabe obter a mensagem completa. Tá? Então existem formas mais básicas e mais complexas de fazer isso, mas essa ideia de a segurança do sistema, do segredo de criptografia, estar no algoritmo, na forma como o embaralhamento da mensagem é feita ou em como é projetado esse embaralhamento, é uma ideia ingênua. O segredo deve estar na chave. Hoje em dia a gente sabe que para um método de criptografia ser mais seguro, todo mundo tem que saber como a criptografia é feita. Todo mundo deve saber tudo, todo detalhezinho. A única coisa que não deve ser de conhecimento público é a chave. Porque aí a chave eu consigo mudar e o algoritmo continua o mesmo. Se o segredo está no algoritmo, todo mundo descobre o algoritmo, eu tenho que mudar o algoritmo. Aí isso é um custo bem maior do que eu mudar só a chave. Tá, eu arrumo outra chave, troco a chave, até a pessoa descobrir a chave, já passou muito tempo, tá bom, descobriu, eu mantenho o algoritmo, troco a chave, e essa que é a ideia. Mas a segurança por obscuridade, você ainda consegue achar em sistemas que se acham seguros, mas que não são, espalhados mundo afora aí. Mas com o passar do tempo eles vão sumindo porque eles percebem que não tem segurança. Certo? Então a ideia para resolver o problema de Alice e Bob é que a mensagem que eles troquem entre eles seja criptografada. Alice tem uma chave que ela usa para criptografar a mensagem e envia a mensagem criptografada para Bob. E Bob tem uma chave idêntica para descriptografar a mensagem. E o Ivo, que queria observar a conversa, pode até pegar uma cópia da mensagem, mas ele não tem a chave. E sem a chave ele não consegue entender o conteúdo da mensagem. Eu vou falar disso na aula de amanhã. Tá? Então, aguarda a dúvida aí, que amanhã eu vou explorar características, vantagens, desvantagens, por que tem um tipo, por que tem outro, e vou entrar em como que é feito, como que faz para ter chave pública, chave privada, o que acontece se eu usar 2 vezes a chave pública, usar 2 vezes a chave privada, tudo isso. Tá? Mas nesse caso, o tipo primordial de criptografia, só existe uma chave. E ela serve tanto para criptografar quanto para descriptografar. Que é o que é chamado de criptografia simétrica, tá? Que é onde tudo surgiu. A criptografia assimétrica, que é onde tem chave pública e privada, ela é mais recente do que a criptografia simétrica. A cifra de César vai ser a primeira que a gente vai falar aqui, que ela é simétrica. A chave que eu uso para criptografar é a mesma que eu uso para descriptografar. Tá? Então essa é a ideia. Ivo pode até pegar a mensagem, mas sem a chave ele não entende nada que está ali dentro. Primeiro, cifra de César, a mais antiga que se tem conhecimento, por volta de 58 a.C. Então, uma cifra de mais de 2.000 anos. Então, como a gente pode imaginar, o nosso conhecimento de matemática não era tão avançado naquela época, nosso que eu falo da humanidade. Então, ela é simples, mas ela funciona perfeitamente. Qual é a ideia? É uma cifra de substituição. Se a minha mensagem original tem 1.000 letras, a minha mensagem cifrada vai ter 1.000 letras. Eu vou substituir letra a letra. Tá? Então, eu vou substituir os elementos. E ela utilizava contas razoavelmente simples. Soma, subtração e aritmética modular. Tá? Era o que ela usava para fazer a cifra de César. Qual é a ideia? Eu iria, para cada letra, eu ia primeiro definir qual era o alfabeto possível na minha cifra. Tá? Então, eu ia ter um conjunto de letras, de códigos, que eram aceitos nas minhas mensagens. E eu ia aplicar alguma substituição. Nesse exemplo aqui, eu poderia substituir o A pelo D, o B pelo E,
o C pelo F, e ao fazer isso, eu mudava totalmente a minha mensagem. Então, o que eu ia fazer na cifra de César? Tem a etapa da encriptação, que eu vou criptografar a mensagem, e a decriptação, que eu vou descriptografar a mensagem. Então, se a minha mensagem original era um valor X, eu ia pegar o X, somar com um N, esse N seria a minha chave, é o número da minha chave, e calcular módulo 26. Então, o resto da divisão inteira por 26. Aqui, no exemplo aqui, o X é o B. Eu estou, neste momento, codificando o B. E eu estou jogando ele, 1, 2, 3 para frente. Então, N seria 3 e X seria o B, que eu posso usar para fazer essa conta como uma letra ou como um número. Então, se eu colocar A é 1, B é 2, C é 3, então eu estou jogando de 2 para 3, 4, 5. Então, 2 é B, 5 é E. Eu estou pegando 2 mais 3, que dá 5, módulo 26, nesse exemplo. Tá? Por que 26? Porque, hipoteticamente, no nosso exemplo, nós teríamos 26 códigos possíveis. Né? Então, letras e o espaço. Aqui eu botei espaço? Não, não botei espaço. Poderia ter botado mais um para o espaço. Né? Por exemplo, 27. Aí depende do projeto que eu faço para os meus códigos. Ah, então eu não vou poder interrogação, exclamação? Então, projete com esses códigos também. Certo? Então, para encriptar, eu pego a mensagem, que pode ser a letra naquele exemplo, somo da minha chave e calculo o módulo 26, nesse exemplo. Então, o resto da divisão desta soma por 26. Isso me gera a mensagem criptografada. Se eu quiser descriptografar, eu pego a mensagem que está criptografada, subtraio da minha chave, se era 3 aqui em cima, vai ser 3 aqui embaixo. Subtraio, módulo 26, eu chego na mensagem original. Então, para fazer a criptografia e descriptografia, eu vou usar a mesma chave, o mesmo N nos dois. Então, para isso eu vou precisar de um alfabeto, vou falar, o A eu entendo como 0, o B como 1, e assim por diante, né? Os números de cada um. Então, eu teria 26. Por isso, aqui estava módulo 26, porque eu estou usando hipoteticamente esse carinha. Não tem espaço, não tem ponto de exclamação, interrogação, mas é para um exemplo didático. Então, eu tenho 26 códigos diferentes, de 0 a 25. Aí, se a minha chave for 3, o meu N for 3, quando eu vou criptografar, o meu A vira D. Porque o A é 0, né? Aí eu vou fazer 0 mais 3, vai dar 3. 0, 1, 2, 3, é o D. O B vira E, o C vira F, o D vira G, e assim por diante. Ah, professor, mas e os aqui do fundo? Como é aritmética modular, como eu estou usando módulo, o x era quanto? 23. Mais 3 vai dar 24, 25, 26. 26 módulo 26 é 0. Então, vira o A. O Y vem para o B e o Z vem para o C. Então, é como se eu tivesse um anel, um círculo, que eu jogo cada valor de uma mensagem original num valor codificado. Isso funciona? Funciona. Vamos supor que, sim, isso daqui é bem básico e funciona. Então, no caso de você querer fazer uma brincadeirazinha e tal, ele serve. Lógico que para hoje em dia, com computadores, isso daqui rapidinho. Mas para fazer na mão, dá um trabalhinho. Então, ele atende. Então, por exemplo, aqui, imagina que seja no RPG ou qualquer outra coisa. Você quer mandar uma mensagem, sei lá, para alguém que você combinou antes que hoje você vai usar chave 11. Tá? É a chave de hoje. Ou é a chave para essa mensagem. E você quer mandar uma mensagem para essa pessoa. A mensagem é essa daqui, da primeira linha, o texto que eu quero mandar. Marvel campeã. É a mensagem que você quer mandar.
E você já combinou que você vai usar a cifra de César e que a chave que você vai usar hoje ou para essa mensagem é 11. O que você faz? Pega a mensagem, que é textual, e traduz para o código. Então, você vem aqui, ó, e pega, ó, o M é 12, A é 0, e assim por diante. Então, ó, 12, 0, o R é 17, o V é 21, e assim por diante. Escrevi aqui os códigos. A minha chave é 11, então eu vou pegar esse código e somar da minha chave. 12 mais 11, 23. 0 mais 11, 11. 18 mais 11, 28. E assim por diante. Aí eu calculo o módulo 26 desses números. 23 módulo 26 dá 23. 11 módulo 26 dá 26. 28 módulo 26 dá 2. 32 módulo 26 dá 6. E assim por diante. Todo mundo. Cheguei no valor, que era código mais chave módulo 26. Deu isso. Aí agora eu converto de volta. 23 é quem? 23 é X. L é quem? Não, 11 é quem? 11 é L. 2 é quem? 2 é C. E assim por diante. Então, esta é a minha mensagem codificada. Quando eu for mandar a mensagem para a pessoa, eu vou mandar X, L, C, G, P, W, N, L, X, A, P, L. E se alguém interceptar minha mensagem, a princípio, não vai entender o conteúdo da mensagem. Mas a pessoa para quem eu mandei e que sabe a chave, consegue ver o conteúdo original. Bem melhor do que a língua do P, não é? Bem melhor do que a língua do P, até porque eu me embolava todo e não conseguia falar aquele treco. E todo mundo sabia, depois de um tempo todo mundo sabia, não era segredo para ninguém. É o problema do segredo residir no algoritmo e não na chave. Porque a linguagem do P era uma criptografia por obscuridade. Então, e como que a pessoa vai descobrir qual mensagem que eu mandei? A pessoa que tem a chave. Fazendo essa continha aqui, ó. Certo? Então, ele pega cada códigozinho da mensagem codificada, transfere para o valor correspondente. Né? Então, o valor de X é 23, de L é 11, C é 2 e assim por diante. Subtrai a chave, que ele sabe. Ele sabe qual é a chave. 23 menos 11, 12. 11 menos 11, 0. 2 menos 11, menos 9. E assim por diante. Aí agora ele calcula esse valor mod 26. 12 mod 26, 12. 0 mod 26, 0. Menos 9 mod 26, 17. E assim por diante. Aí agora ele pega esses valores, olha na tabelinha e vê qual é o caractere correspondente. Aí ele traduz, ó, o 12 é M, o 0 é A, 17 é R, e ele tem a mensagem. Marvel campeã. Simples. E eu usei a mesma chave para criptografar e para descriptografar. Simples, a conta é fácil. Existem até formas mais fáceis de fazer isso daí. Você pode fazer um disco de papel, onde você tem dois discos associados um ao outro. Um disco externo, que tem o alfabeto, e o disco interno, que também tem o alfabeto, mas um desliza em relação ao outro. Aí você pode casar o A com um A, em todas as letras, deslocar de 1, de 2, de 3. E você já tem a associação, que aí você faz assim, a chave é tanto. Você gira, aí você pode até expor um número para saber, de quanto que está deslocado. A chave é tanto. Deslocou, a chave é tanto, aí você vê, M, aí você olha lá, o M vira X, o A vira L, o R vira C. E serve para decodificar. O X vira M, o L vira A, o C vira... para aquela chave. A chave mudou. Você gira um disco em relação ao outro, põe na chave e faz a conta. Exatamente. Por quê? Voltando aqui, o segredo do sistema deve residir na chave. Quem é o N? A chave. Então, o segredo é qual é o N. Então, estamos corretamente. A linguagem do P era aqui, ó. O segredo era como eu substituía. Aí é errado, porque depois que alguém descobriu, não tem mais segredo nenhum ali. Quais são os problemas na cifra do César? Primeiro, troca de chave.
Como que eu vou falar para a pessoa com quem eu quero conversar qual é a chave? Se o Ivo estiver ouvindo na hora que eu falar a chave, ele sabe a chave, dali em diante toda a mensagem ele vai saber também. Só que detalhe, este é um problema que a gente tem até hoje, tá? Não é um problema exclusivo da cifra de César, é um problema de toda forma de criptografia, é a troca de chave. É o ponto fraco, porque como o segredo do método de criptografia deve residir na chave, e eu tenho que combinar a chave com o meu interlocutor, se naquele momento alguém intercepta a chave, perdi, tá? Então, esse é um problema. Lógico que existem níveis de insegurança na troca de chave, mas ainda é o calcanhar de Aquiles dos métodos de criptografia. E, aí sim, uma das fraquezas que dá pra gente corrigir, frequência de letras. Por quê? Aí eu posso entender essa frequência de letras de duas formas. Primeiro, quantas chaves diferentes eu posso ter nessa cifra? 26. Se eu faço conta rápido o suficiente, ou se eu tenho um computador para fazer conta para mim, eu consigo testar 26 chaves diferentes rapidinho. Eu posso fazer uma tabela no Excel, boto a mensagem que o cara enviou, se for essa chave, a mensagem é essa. Se for essa chave, vou ter 26 possibilidades. Uma delas vai fazer sentido, as outras não vai. Resolvi o problema. Hoje em dia, por isso que hoje em dia essa cifra não serve para aplicações reais. Serve para uma brincadeira, uma fantasia, um jogo, beleza, mas para aplicação real não serve. Eu não vou guardar o meu dinheiro baseado numa chave que tem 26 possibilidades. O cara testa 26 vezes e rouba meu dinheiro, certo? Eu não vou criar um blockchain baseado em cifra de César. Tem várias. Eu vou mostrar uma tabelinha das cifras que nós temos, que são as possíveis de cifras simétricas, porque aí tem as assimétricas também. Então, esse é um problema. Meu espaço de chaves possíveis é reduzido na cifra de César. Outra possibilidade, que aí é um problema que pode acometer não só a cifra de César, como outras, que também pode ser visto como frequência de letras, que são as frequências, que frequência cada letra tem num determinado alfabeto. Por exemplo, em inglês, foram feitos estudos para identificar que letras são mais utilizadas ao se escrever texto em inglês. Aí tem essa distribuição de probabilidade aqui. Ó. Então, ó, em torno de 12 a 13% das letras que aparecem no discurso em inglês é a letra E. A segunda que mais aparece é a T, que é lá, uns 9%. Terceira que mais aparece é o A, com um pouco mais de 8%. E assim por diante. Aí, por exemplo, a letra J, Q, X e Z aparece quase nunca, bem pouquinho. Para que essa informação é útil? Se eu quero descobrir qual chave a pessoa utilizou e cada letra ela substitui para um outro código, eu vejo qual foi o código que mais apareceu. O código que mais apareceu, se a pessoa escreveu em inglês, provavelmente foi o código para qual ele substituiu a letra que mais aparecia no discurso original. Aí eu já começo a ter opções. Eu não preciso testar todas as minhas opções. Eu já restringo as minhas opções. Isso é chamado de criptanálise. É uma das técnicas de criptanálise, mas é criptanálise. O que eu posso fazer? Eu ordeno as minhas letras da mais frequente para menos frequente. Então, ó, mais frequente em inglês é E, depois o T, A, O, I. E eu vou testando. Ah, nessa mensagem, qual foi a mais frequente? Foi essa. Tenta substituir ela por T. Qual seria a chave que substituiria essa letra que aparece mais por T, por E? Ah, é tal chave. Testa essa. Ah, não deu. Beleza, segunda opção. T. Qual seria a chave? Essa daqui. Testa. E vai. Que aí você vai da mais provável para menos provável e acha mais rápido. Você está fazendo um força bruta? Sim, mas um força bruta guiado. Você não está testando do A ao Z. Você está testando do mais provável para o menos provável. Isso
aumenta a chance de você achar a chave correta antes, então gastando menos tempo. Lógico, se eu tiver só 26 possibilidades de chave, não faria pouca diferença, porque eu ia achar rapidinho mesmo. Mas se eu tivesse 26 milhões de chaves, e eu estivesse testando uma por uma, eu testo a mais provável primeiro e deixo a menos provável por final, ótimo. Eu acelero a chegada na chave certa. Em português, dá para fazer isso? Dá, se a gente souber qual é a frequência de ocorrência das letras em português. E nós também sabemos. A letra que mais aparece é a letra A. Isso não é novidade nenhuma para a gente, né? A letra A, depois a letra E, depois a letra O. Por quê? Porque português é tarado por vogal. Adora uma vogal. Ao contrário de alemão, que adora uma consoante. Né? Sim, parece que tem palavra que só tem consoante. Os caras, cara, a vogal é tão cara assim na Alemanha que eles não podem usar. Caramba, aqui no Brasil é tão de graça que tem música que só tem vogal. Né? O pessoal faz música só com vogal aqui e lá está faltando. Vamos exportar vogal, né, para a Alemanha. Então, se eu quiser fazer análise, eu vejo qual é o mais frequente. A, tento essa, não é? A letra E, depois a letra O, e assim por diante. Ó, letra S, por conta dos nossos plurais e letras e palavras com 2 S's, e assim por diante. O R logo em seguida. Beleza? Exemplo, de novo, a mesma mensagem e a cifra. Vamos fazer essa análise, criptanálise. Ó. Qual foi a letra que mais apareceu na mensagem original? Eu acho que vocês não contaram, vocês só deram palpite. O palpite certo, lógico. Mas, ó, que letras que nós temos? Ó? Eu vou fazer aqui mesmo. Ó. O M, quantas vezes ele apareceu? 2 vezes. O A, 1, 2, 3. R, 1 vez. V, 1 vez. E, 2 vezes. L, 1 vez. C, 1 vez. A, já falamos. M, já falamos. P, 1 vez. Então tá, qual letra que apareceu mais vezes? O A. Então tudo bem. Vamos ver aqui embaixo. Qual letra que apareceu mais vezes? Ó, o X apareceu 2 vezes, o L apareceu 3 vezes. C, 1 vez. G, 1 vez. P, 2 vezes. W, 1 vez. N, 1 vez. O L a gente já falou. X também. O A, 1 vez. Então, se eu interceptei essa mensagem, eu vou falar, ó, o L apareceu 3 vezes. E se o L corresponder à letra que é mais frequente no português, que é a letra A? Então tá, o que eu faço? O que eu preciso mudar aqui para o meu A virar L? Ó, o meu A vai do 0 para L, 11. Então será que minha chave é 11? Bingo, minha chave era 11. Uma tentativa, não precisei nem de 2. Porque, por coincidência, o meu texto também tinha a letra A como mais provável. Poderia ser que não, mas a chance é maior. Então, eu acho a minha chave mais rápido do que se eu fosse tentar. Será que a chave é 0? Será que a chave é 1? Será que a chave é 2? Eu já fui direto no 11 e achei de primeira. Beleza? Qual é a forma que eu poderia, então, melhorar a minha criptografia? O problema disso daqui é que eu tenho uma chave de 0 a 26. É muito pouco. Eu tenho que ampliar a quantidade de chaves possíveis para eu dificultar que a pessoa descubra qual é a minha chave. Ainda utilizando o mesmo tipo de técnica, que é técnica de substituição, eu posso ir para a técnica polialfabética, que é a minha chave não é um código, é uma sequência de códigos. Então a minha chave não é uma letra, porque eu poderia pensar que 11, que é o meu código, nada mais é do que uma das letras do meu alfabeto. O meu código era a letra L, que é o 11. Mas não, agora o meu código é uma palavra. Então, eu posso usar o meu código como esse conjunto de 7 letras. Descer lixão. Eles estão tentando
dar a volta por cima, vamos ver, né? Tem Coringa 2, o The Batman que eu ainda não assisti, falam que ficou bom. Quem sabe? É a chance deles darem a volta por cima. Eu prefiro. Sim, a minha ideia é que a DC melhore, que nem eu quero que o Vasco melhore. Pra gente ter competição no Carioca, senão, cara, fica muito chato. Se bem que o Flamengo tá querendo, sim, ter competição com o Vasco por piorar a sua qualidade, né? Sim, vamos baixar até o nível do Vasco para a gente competir com o Vasco. Eu acho que o caminho era outro, né? Permitir que o Vasco melhorasse para a gente competir aqui em cima. Mas quem sou eu para dizer qual seria a melhor escolha do Flamengo, né? Mas eu preferia que a DC melhorasse a qualidade, pelo menos dos filmes, para competir com a Marvel. Porque nos quadrinhos e nas animações eles dão de pau na Marvel. Então, qual é a ideia agora? Eu tenho uma mensagem que eu quero enviar e a minha chave é também formada por mais caracteres. Então, na hora que eu for codificar, eu não vou ter um código para ser a minha chave, eu vou ter uma sequência de códigos. Aí na hora de colocar a minha chave, eu escrevo a minha chave. Primeiro, aí eu caso caractere da mensagem com caractere da chave. Fui para o próximo caractere da mensagem, próximo caractere da chave. E assim por diante. Terminou a última letra da minha chave, eu reinicio. E continuo até acabar a minha mensagem. Beleza? Aí o que eu faço? Cada código da letra da minha mensagem está aqui. A minha chave, eu coloco o código correspondente. Ó. D é 3, C é 2, L é 11 e assim por diante. Aí quando eu for somar, eu vou somar o M com 3, o A com 2, o R com 11, o V com 8 e assim por diante. Aí eu vou somar todo mundo. Somou, deu esses valores. Calculo o módulo 26. Aí agora eu converto de volta para os caracteres. Tenho esses caracteres. Qual é a vantagem de eu fazer isso? Vamos contar? Nós sabíamos que a letra A acontecia 3 vezes. Vamos ver. Quem acontece mais vezes aqui embaixo? Olha lá. O P acontece uma vez. C, 2 vezes. D, 2 vezes. B, uma vez. L, uma vez. Q, uma vez. D, 2 vezes. O, uma vez. A, uma vez. M, uma vez. X, uma vez. Ninguém acontece 3 vezes. Por quê? Esse A mudou para C. Esse A mudou para D. Esse A mudou para X. Então, uma mesma letra não mudou para o mesmo código. Então, eu espalho a minha frequência. E isso atrapalha as técnicas de criptanálise. Porque a chave vai mudando de caractere para caractere. Eu vou jogar o A para um mesmo código se a letra associada da chave for a mesma. Aí vai para o mesmo código. Se não, vai para um código diferente. Entenderam? Pô, a chave da mensagem. Mas aí o problema é se você botar a chave na mensagem, assim, não, a pessoa que vai ler, ela tem que saber a chave antes. Se você botar a chave na mensagem, como que ele vai saber a chave para decodificar a mensagem? Tá, mas aí se você está usando criptografia por obscuridade. Porque aí, se o cara que quer vigiar a sua mensagem souber que você sempre faz assim, ele olha 5 primeiros caracteres da sua mensagem, descobre a chave e descobre a sua mensagem. Então, aí você já está voltando para aquela ideia anterior. A chave não é o segredo é como que você faz para criptografar. Então, seguindo a ideia, da mesma forma que eu falei que daria para, na cifra de César, usar aquele disquinho com dois discos, né, acoplados, para ter como que era traduzido, aqui eu posso usar uma tabela. Que aí eu falo assim,
Um lado desse, ou a linha ou a coluna, é o caractere da minha mensagem e o outro é o caractere da minha chave. Que aí eu sei aqui, ó, por exemplo, era M com MD. Ó, MD. Ele vai para quê? MD. Por que ele foi para P? MD foi para P. Ah, foi. MDP. Ah, tá, eu que vi errado. Isso. Aí depois, A com C. A com C. Vai para C. R com L. Ó, R com L. Vai para C. E assim por diante. Então é uma forma de você tabular e você ter uma guia para você criptografar e descriptografar mais fácil, sem precisar fazer conta redonda, faz módulo. Então dá para ter uma tabelinha, como se fosse uma tabuada, que aí você tem duas reguinhas associadas, você só move, M com tanto, deu tanto, M e acelera o processo. Que é isso daqui, né? Eu já estava brincando aqui com vai e volta, mas que é aqui, ó, M com D dá P, A com C dá C, R com L dá C, V com I dá D. Sem eu precisar fazer conta, só com uma tabelinha impressa e uma reguinha dupla associada. Isso acelera. Só que aí eu volto para um outro problema. Sim, o mesmo tipo de problema. Quantas chaves diferentes eu posso ter? Tudo bem, eu não vou ter 26, mas o cara pode testar. Ele pode ter usado uma letra, então 26 possibilidades. Testa todas com 26. Não usou uma letra. Usou duas letras, 26 vezes 26. Testa todas. 3 letras, testa todas. 4 letras, testa e assim por diante. Isso é o força bruta. Ah, professor, mas na mão não dá para fazer. Na mão talvez não, mas nós temos computadores, não temos? Com computadores talvez dê para fazer isso num tempo razoável. Por quê? Quebrar criptografia a gente consegue, qualquer criptografia. A questão é, quanto tempo é necessário para quebrar? Eu consigo quebrar a criptografia da NASA? Sim. Você só vai precisar de alguns séculos com um computador superpotente, mas sim, você consegue. Ou dá uma sorte absurda. Tipo, vou testar esta chave aqui, pum, era ela. Sim, é possível. Se você for a Domino, talvez você não tenha esse tipo de dificuldade, mas nós não somos, né? Se eu fosse a Domino, eu ia jogar na Mega Sena, não ia quebrar a criptografia da NASA. Né? Não ia precisar quebrar a criptografia da NASA. Então, isso não resolve todos os problemas. Porque se eu souber qual é a chave, eu sei como criptografar, como descriptografar. Se eu descobrir, eu posso tentar até achar a chave. Pronto, está descoberto. Beleza? Como que eu melhoro isso então? Como que eu resolvo esse problema? O ideal seria eu usar o one-time pad, ou também conhecido cifra de uso único. É a ideia de que eu nunca saberei qual é o próximo código que eu vou usar como chave. É impossível de prever, porque ele é aleatório. Então, como que isso é possível de ser feito? Gera-se, as duas pessoas que vão conversar, geram uma sequência de códigos enorme, que é a sequência de códigos que eles vão usar para as próximas comunicações. Cada letra da mensagem que eles vão utilizar vai estar associada a um código. Então vai ser, a primeira letra da mensagem vai usar 25 para substituir, depois 15, 15, 18, 7, 7, 16, 17, 21 e assim por diante. Então, a pessoa que está tentando descobrir o que você está comunicando vai ter que adivinhar qual é o próximo código que será usado. E se esse código, essa sequência for aleatória, a pessoa, sim, é melhor jogar na Mega Sena do que adivinhar isso daqui. Entenderam como é que vai ser feito? Porque na polialfabética, eu tenho a minha chave, quando ela acabou, eu repito ela.
Nessa daqui, eu não repito, porque isso daqui continua. Acabou, eu tenho que trocar outra lista dessa. Porque se eu repetir, eu não estou com uma cifra de uso único, eu estou com a polialfabética, só que maior. Entenderam? Conseguem identificar problemas que podemos ter nessa daqui? Ele vai, por exemplo, se eu mandar a mensagem para você usando essa sequência de códigos, você vai ter que descriptografar usando a mesma sequência de códigos. E isso daqui, a princípio, pode valer para várias mensagens. Tipo, eu te mandei uma mensagem que tinha 10 letras. Aí eu, beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usei na primeira mensagem. Mandei uma outra mensagem que tinha 12 letras. Beleza. Segunda mensagem usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois mandei uma outra mensagem que usou 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos usando. Tá? Quando acabar, antes de acabar, a gente tem que trocar uma nova lista dessa, senão a gente não consegue se comunicar mais de forma criptografada. Aí eu pergunto novamente, problemas que podemos ter com esse cara? A gente, em comum acordo, gera os números aleatórios e troca 2 listinhas idênticas. Eu vou usar para me comunicar com você, e você sabe que quando eu me comunicar, eu vou estar usando essa listinha. Então a gente vai estar olhando na mesma lista e sabendo qual é o código que vai ser usado a cada momento. Ainda não conseguiram identificar problemas? Se perder como? Perder chave é um problema com qualquer criptografia. Você já deve ter ouvido falar de gente que perdeu o Bitcoin. É a mesma coisa, é perder chave. Você perder a chave, você tentar descobrir a chave, tem que ser tão difícil quanto o outro cara que queria ouvir a minha mensagem. Se não for, tem alguma coisa de errado. Então, não perca a chave de criptografia. Não, você vai ter que confiar no método. Você confia no método, sim. Decodifiquei, é aquilo. Ai, será que eu errei? Você tem que acertar as contas para fazer a codificação. Se eu entendi a sua questão. Exatamente. Vocês estão quase chegando em um problema. Estão esbarrando nele. O que acontece se por acaso... Sim, eu estou me comunicando com você usando essa cifra de uso único. Eu mando uma mensagem para você que usa, sei lá, 5 códigos. Então, usei, 1, 2, 3, 4, 5. E mandei essa mensagem para você. Só que a mensagem se extraviou, foi interceptada, o sinal não chegou em você, e você nunca recebeu essa mensagem. Aí amanhã a gente continua a se comunicar. Aí eu mando para você uma mensagem, o nosso canal de comunicação já voltou ao normal. Aí eu mando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mandei para você. Só que você nunca recebeu a mensagem anterior. Você nunca soube que eu usei esses 5 códigos. Você vai achar que eu estou usando esse. Mas não, eu estava usando esse. Aí você vai achar que o seguinte é esse, mas eu estou usando esse. Resumo da ópera. Você não vai entender a mensagem que eu mandei, porque você vai estar usando a chave errada. Sim, mas você vai, à medida que você usa, você elimina. Então você tem que sempre saber qual foi o último código utilizado, para você manter a sincronia. O meu próximo código da lista tem que ser o seu próximo código da lista. A gente tem que estar sempre sincronizado. Mas se nós estamos distantes e o canal de comunicação pode cair, eu posso mandar uma mensagem que nunca chega em você, ou chega parte dela, eu mando uma mensagem de 20 códigos, só chegam 15. Pronto, a gente desincronizou, a gente nunca mais vai se entender. Este é o problema, não é assim, não entendi, a gente vai ter que trocar a chave de novo para a gente voltar a se entender. Porque a gente se desincronizou. Pontos fortes e pontos fracos. Meio aleatório, pontos fortes e pontos fracos. Choque de cultura. Pontos fortes e pontos fracos. Achou que não ia ter informação? Achou errado, otário. Pontos fortes. Pontos fortes. É a criptografia perfeita. Tipo, o cara vai ter que adivinhar qual é a próxima chave que você vai utilizar. Outra coisa, matemática é simples. É a mesma matemática da cifra de César. É a mesma matemática, é a mesma conta que a gente está fazendo.
Então é matemática super simples. Vocês vão ver na aula de amanhã que essa matemática dá para ser um pouquinho mais complicada. Aqui está simples. Então, pontos fortes são esses. Pontos fracos. Quais são os pontos fracos dessa cifra de uso único? Limitação de tamanho. Por quê? O tamanho da minha cifra, da minha sequência de códigos, eles têm que ser tão grande quanto o tamanho das mensagens que eu vou comunicar. Se eu for comunicar mensagens grandes, a minha cifra, a minha lista de códigos tem que ser grande. E eu preciso armazenar isso em algum lugar. Então, se eu for me comunicar muito com alguém usando essa cifra, eu vou gastar muito espaço para armazenar códigos, que são as chaves. Então isso é um problema, essa limitação de tamanho. Outra, sincronização, que foi o que eu falei com vocês agora. Se a gente se desincronizar, acabou, a gente não acha mais a sincronização. A gente vai ter que trocar a chave de novo. E como sempre, troca de chave. Troca de chave é um problema na criptografia, que é o ponto fraco. Porque normalmente, imagina que se eu estou mandando mensagem criptografada para alguém, eu não estou próximo dessa pessoa, eu estou distante. Se eu estou distante, como que a gente vai combinar a chave? A gente vai ter que combinar a distância ou se encontrar só para trocar a chave. Se eu for trocar a chave à distância, quem estiver tentando me interceptar, pode me interceptar justamente para pegar a chave. Aí, se ele pegar a chave, ele intercepta toda a comunicação dali em diante. Mas aí eu só empurro o problema para o outro lado. O problema vai existir. Sim, o problema não some, eu só movimento ele. Tá? Uma solução seria, eu troco a chave de forma presencial e comunico de forma remota. Mas também não resolvo o problema. A troca de chave vai ser um momento sensível do meu projeto. Ainda não existe solução. Não estou falando aqui para dar assim, então a solução é essa daqui. Não, ainda não existe solução. Existem protocolos para dificultar, mas troca de chave ainda é o ponto fraco. Só que, numa cifra de uso único, é maior ainda. Porque uma hora a minha chave acaba. Eu uso todas e ela acabou. Eu sou obrigado a trocar mais. Aí eu tenho com mais frequência esse momento de fragilidade. Porque a cada vez que eu termino de usar minhas chaves, eu tenho que trocar novamente, estou exposto novamente. É muito boa essa cifra, mas tem os pontos fracos. Se eu pensar assim, então eu vou passar um código gigante para eu não precisar trocar a chave novamente tão cedo. Beleza, o meu código gigante vai tomar muito espaço para eu armazenar. O risco de eu perder sincronização e desperdiçar todo aquele código que eu tinha armazenado aumenta. Então, sim, dá para eu tentar achar um meio termo? Dá, mas eu vou estar espremido entre esses pontos fracos, de limitação de tamanho, sincronização e troca de chave. Mas vou estar usando uma criptografia hipoteticamente perfeita com matemática simples. Mas, por conta desses problemas, essas cifras não são usadas na prática. Mas para fins teóricos, para a gente entender como é a criptografia, eles são bem úteis. Para prova de conceito, para a gente se familiarizar com a ideia de criptografia, eles são bem úteis. Mas as criptografias que nós utilizamos são mais complexas do que isso. Não são criptografias de substituição. São criptografias de blocos que usam cálculos mais complexos do que esses daqui. Por quê? Porque hoje em dia nós temos computadores. A gente não precisa ficar só somando, subtraindo e fazendo módulo. O computador faz conta mais difícil para a gente. Tá? Então, as criptografias que são utilizadas, principalmente nos sistemas computacionais, são mais elaboradas do que essas. Não, sabe por quê? Porque a criptografia não usa ponto flutuante. Ela trabalha totalmente com inteiros enormes, muito grandes. Não vai ser o int do C que a gente vai usar para representar, porque é inteiro muito grande, mas é inteiro. Então o erro de representação decorrente de ponto flutuante não teria impacto nisso. Por quê? Porque a gente precisa ser exato. Se não for exato, a gente não entende a mensagem e perdeu o propósito. Mais um questionamento que existe e que, sim, é hipotético, mas
que mais cedo ou mais tarde pode ser que se torne real, que é a ideia de, e se os computadores ficarem rápidos o suficiente para calcular por força bruta as chaves de criptografia de todos os sistemas? Isso seria um problema? Sim, seria um problema. Mas ainda não é um problema, mas pode ser que se torne um problema. É bem comum falar isso se referindo à computação quântica, que dizem, quando vier os primeiros computadores quânticos de uso comercial, eles vão ser ultra rápidos, vão calcular contas super rápido. Primeiro impacto negativo de se isso se tornar realidade é que os computadores vão ser tão rápidos que vão quebrar essas criptografias que a gente acha que gasta, 150 anos para quebrar, eles vão quebrar em 15 minutos. Aí pronto, a gente vai ter que criar toda uma outra nova forma de criptografia que seja mais difícil ainda para que o computador quântico demore séculos para descobrir as chaves. É onde a pesquisa em criptografia está brincando hoje em dia. O computador quântico vai conseguir quebrar a criptografia? Como que a gente faz para criar a nova geração de criptografia que não seja quebrada pelo computador quântico? Essa é a ideia, aí que está a pesquisa. Quem sabe vocês, no futuro, quando estiverem no doutorado, vão estar descobrindo desenvolvendo um novo método de criptografia à prova de computador quântico. Então, lembra de botar o nome do professor lá como último autor lá, assim, contribuição, agradecimentos, alguma coisa assim, né? Dei a ideia, já joguei a ideia aí para vocês, né? Beleza? Então, essa que é, sim, dá para perceber que essa é o princípio que a gente utilizou em todas essas cifras, que é substituir uma letrinha. A gente substitui uma letra por outra letra. Se era uma letra dentre 26, uma letra dentre, uma sequência de 26 elevado a 7, ou uma sequência aleatória quase que, enorme, não é infinita, mas é muito grande, a gente só está dificultando dentro daquele mesmo espaço. Tá? Que essa é uma categoria de criptografias que são por substituição. Todas essas aqui também são simétricas, porque o código que eu uso para criptografar é o mesmo código, a mesma chave que eu utilizo para descriptografar. Então é uma única chave. Então eu tenho que passar esta chave para o meu coleguinha para eu conseguir conversar com ele. Tá? Na aula de amanhã, nós vamos ver quais são, aí sim, as criptografias simétricas que são utilizadas hoje em dia e que história é essa de criptografia assimétrica. Como que isso é feito? Porque aqui eu mostrei algumas formas de como é feita a criptografia simétrica. De formas mais simples para vocês entenderem o mecanismo. Mas, e a assimétrica? Como que é? Como que eu gero duas chaves? Chave pública e chave privada. Para que serve cada uma? Como que eu uso uma para fazer uma coisa e outra para fazer outra? E como que eles se entendem nesse meio? Vou botar um exemplo numérico ali para tentar mostrar para vocês entenderem como que essa conta é feita. Espero que vocês compreendam o mecanismo na aula de amanhã. Show?